Princípios básicos da psicanálise, Freud, 1913. Em resposta ao amável convite do secretário de sua seção de Neurologia e Psiquiatria, quero solicitar a atenção deste congresso para o tema da psicanálise, que anualmente é objeto de interesse na Europa e nos Estados Unidos. A psicanálise é uma disciplina singular, em que se combinam um novo tipo de pesquisa das neuroses e um método de tratamento com base nos resultados daquele. Desde já enfatizo que ela não é um fruto da especulação, mas da experiência e, portanto, é inacabada enquanto teoria. Mediante suas próprias inquirições, cada qual pode se persuadir da correção ou incorreção das teses nela presentes e contribuir para o seu desenvolvimento. No início da psicanálise se acha uma publicação conjunta minha e de Breuer, Os Estudos sobre a Histeria, de 1895. Partindo da histeria, o âmbito de trabalho da psicanálise estendeu-se para muitos outros distúrbios psíquicos. Vejo como precursores da psicanálise os trabalhos de Charcot sobre a histeria traumática, as investigações de fenômenos hipnóticos por Liebald e Bernheim, os estudos de Janet sobre processos psíquicos inconscientes. Não demoraram a aparecer diferenças entre as concepções de Janet e a psicanálise, pois esta, a linha A, não ligava a histeria a uma degeneração constitucional hereditária. A linha B oferecia, em vez de uma mera descrição, uma explicação dinâmica baseada na interação das forças psíquicas. E a linha C atribuía a dissociação psíquica, cuja importância fora reconhecida por Janet, não a um fracasso congênito da síntese psíquica, mas a um processo psíquico especial chamado de repressão. Provou-se que os sintomas histéricos são restos, reminiscências, de profundas experiências afetivas que foram subtraídas à consciência cotidiana, e que sua forma é determinada em uma maneira que não permite descarga motora, por particularidades do efeito traumático das experiências. Assim, as perspectivas terapêuticas estão na possibilidade de anular essa repressão, fazendo com que parte do material psíquico inconsciente se torne consciente, diminuindo seu efeito patogênico. Nossa concepção é dinâmica, pois vê os processos psíquicos como deslocamentos de energia psíquica que podem ser avaliados pelo montante de seu efeito sobre os elementos afetivos. Isso é muito importante na histeria, em que os sintomas aparecem pela conversão, isto é, pela transformação de impulsos psíquicos em inervações somáticas. As primeiras pesquisas psicanalíticas e tentativas de tratamento recorreram ao método hipnótico. Após o abandono da hipnose, adotou-se a associação livre, em que o paciente permanece em seu estado de consciência normal. Isto tornou possível a aplicação do procedimento a um número bem maior de casos de histeria, a outras neuroses e também a pessoas sadias. Por outro lado, foi necessário desenvolver uma técnica especial de interpretação a fim de extrair conclusões do material revelado na associação livre. O trabalho de interpretação nos levou à certeza de que as dissociações psíquicas são geradas e mantidas por resistências internas. Então parece justo concluir que as dissociações se ligam estreitamente a conflitos internos, nos quais o impulso subjacente ao sintoma cedeu à repressão. Para resolver o conflito e, desse modo, curar a neurose, requer-se a orientação de um médico treinado na psicanálise. Podemos mostrar, partindo disso, que os sintomas patológicos de todas as neuroses são os produtos finais desses conflitos que levaram à repressão e à cisão da psique. Segundo o mecanismo psíquico que entra em ação, os sintomas podem ser: a linha A, formações substitutivas para impulsos reprimidos; a linha B, formações de compromisso entre o reprimido e as forças repressoras; a linha C, formações reativas como salvaguarda contra o retorno do reprimido. Nossas pesquisas se estenderam também às condições que determinam se os conflitos psíquicos levarão à repressão, isto é, à dissociação causada dinamicamente, ou se terão um desfecho normal. Sustentamos na psicanálise que esses conflitos sempre se dão entre os instintos sexuais, no mais amplo sentido da palavra, e os desejos e tendências do restante do eu. Nas neuroses são os instintos sexuais que sucumbem à repressão e, assim, constituem o mais importante material para a sintomatologia. Os sintomas neuróticos são, nesse sentido, disfarçadas formações substitutivas para satisfações sexuais. No que toca à predisposição para a neurose, a psicanálise acrescentou às influências somáticas e hereditárias até então reconhecidas como outra, o fator infantil.
Vimos-nos obrigados a relacionar a vida psíquica do paciente à sua primeira infância e chegamos à conclusão de que inibições do desenvolvimento psíquico, infantilismos, têm importante papel na predisposição para a neurose. Nossas investigações da vida sexual nos ensinaram, sobretudo, que realmente existe algo como uma sexualidade infantil, que o instinto sexual é constituído de uma série de instintos parciais e atravessa um complicado curso de desenvolvimento, cujo resultado final, após muitas restrições e transformações, é a sexualidade normal dos adultos. As enigmáticas perversões do instinto sexual que ocorrem nos adultos aparecem como inibições do desenvolvimento, fixações ou distorções. Assim, as neuroses são o negativo das perversões. O desenvolvimento cultural que se impõe à humanidade torna necessárias as restrições e repressões dos impulsos sexuais, requerendo maior ou menor sacrifício conforme a constituição individual. É raro que o desenvolvimento ocorra sem problemas, e os distúrbios que se apresentam, devido à constituição individual ou a incidentes sexuais prematuros, deixam alguma predisposição para futuras neuroses. Essas predisposições podem não ter efeito se a vida adulta transcorrer de modo tranquilo e satisfatório, mas se tornam patogênicas se as condições impedirem a satisfação da libido ou pedirem exageradamente a sua supressão. Nossas pesquisas sobre a atividade sexual das crianças levaram a aprofundar a concepção do instinto sexual, baseando-a não em suas metas, mas em suas fontes. O instinto sexual possui em grande medida a capacidade de se desviar do objeto sexual original e se voltar para outros mais elevados, não mais sexuais, a sublimação. Assim, o instinto é capaz de fazer importantes contribuições para as conquistas sociais e artísticas da humanidade. O que constitui a principal característica e diferencia a psicanálise de outras concepções da vida mental patológica é o reconhecimento da atuação simultânea de 3 fatores: infantilismo, sexualidade e repressão. A psicanálise também mostra que não há diferença fundamental, mas apenas degrau, entre a vida psíquica das pessoas normais, dos neuróticos e dos psicóticos. Uma pessoa normal tem de passar pelas mesmas repressões e lidar com as mesmas formações substitutivas. A diferença é que a solução dos conflitos se realiza mais facilmente e com melhores resultados. Assim, o método psicanalítico de investigação pode ser aplicado igualmente à explicação de fenômenos psíquicos normais e possibilitou descobrir a íntima relação entre produtos patológicos e processos psíquicos da vida normal, como os sonhos, os pequenos lapsos cotidianos e fenômenos valiosos como os xistes, os mitos e as obras de arte. Destes, o que estudamos mais a fundo foram os sonhos, e que chegamos à seguinte fórmula geral: o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. A interpretação dos sonhos tem como objetivo a eliminação do disfarce que sofreram os pensamentos do sonhador. Além disso, presta valiosa ajuda na técnica psicanalítica, constituindo o melhor método para penetrar na vida psíquica inconsciente. Nos círculos médicos, especialmente nos psiquiátricos, existe a tendência de se opor às teorias da psicanálise sem o verdadeiro estudo ou aplicação prática delas. Isto se deve não apenas à espantosa novidade dessas teorias e ao contraste que elas apresentam às concepções até agora mantidas pelos psiquiatras, mas também ao fato de os pressupostos e a técnica da psicanálise serem muito mais ligados ao campo da psicologia do que ao da medicina. Não se pode contestar, porém, que os ensinamentos puramente médicos e não psicológicos contribuíram muito pouco, até aqui, para o entendimento da vida psíquica. O progresso da psicanálise é também retardado pelo medo que sente o observador médio de enxergar-se em seu próprio espelho. Os homens de ciência tendem a confrontar resistências emocionais com argumentos, convencendo-se, assim, do que desejam ser convencidos. Quem não quiser ignorar uma verdade, fará bem em desconfiar de suas antipatias e analisar primeiramente a si mesmo, se pretende submeter ao exame crítico a teoria da psicanálise. Não creio que, nessas poucas frases, eu tenha conseguido dar uma imagem clara dos princípios básicos e das intenções da psicanálise. Acrescentarei uma lista das principais publicações sobre o tema, cujo estudo proporcionará mais amplo esclarecimento àqueles cujo interesse eu tenha despertado.